Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e na aula 8 de Introdução à Programação nós vamos falar sobre funções. Vamos continuar a implementação que estávamos fazendo na aula passada, que estávamos implementando um programa para calcular a área de uma casa com uma piscina. A gente terminou a aula passada calculando a área da piscina. Então temos aqui o cálculo da piscina, um programa que calcula a área da piscina. E ele incluía aqui a biblioteca Math, que tinha a constante π. A gente tinha usado já isso na aula passada. A constante π é definida dentro dessa biblioteca como m underline pi, as três letras maiúsculas. Para o cálculo da área, a gente sabe que a área de um círculo, a nossa piscina era uma piscina circular, a área de um círculo é dada por raio ao quadrado vezes π, então π vezes raio vezes raio. Uma outra forma de calcular o raio é justamente utilizando uma função potência, uma função que pegue o raio e eleve ao quadrado. É uma outra forma aqui para a gente calcular o quadrado do raio e com isso multiplicar por π e ter a área da nossa piscina. Mas o que é pool? Isso aqui é uma função que vem da biblioteca Math, que justamente recebe dois argumentos aqui, A e B, e retorna para a gente um valor do tipo double correspondendo a A elevado a B, a potenciação de A elevado a B. Então a gente já está usando a biblioteca Math para duas coisas nesse nosso programa, para a gente utilizar a constante definida nessa biblioteca, para o valor de π, e essa função potência aqui. Mas o que é uma função? Função é uma implementação de uma rotina, é um trecho aí de código que resolve um problema ou parte de um problema. A gente já tinha conversado sobre subrotinas aí desde a segunda aula, e aqui a função é a forma que a gente implementa as subrotinas aí dentro do nosso programa. Nesse caso, essa função ela recebe esses dois valores e nos retorna a potência desses valores, A elevado a B. Esses valores que são passados para a nossa função eles são chamados de argumento da função, são os argumentos de seus parâmetros. Ela tem dois parâmetros, e os valores que a gente passou para ele no nosso exemplo aqui foi o raio da nossa piscina, que nesse caso valia 2, e o outro argumento é 2, o valor 2, que quer dizer que a gente quer elevar ao quadrado. Então vai ser 2, a função vai retornar para a gente 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4, e vai multiplicar esse valor por π, e daí com isso vamos ter a área da nossa piscina. O que a gente vai fazer agora é juntar os dois programas. A gente tinha o programa que calculava a área da casa ou da cabana, dos seus 3 cômodos, e agora vamos juntar com o programa que calcula a área da piscina. Eu destaquei em ciano as linhas de código que vêm da área da piscina, do programa que calculava a área da piscina, e em preto as linhas correspondentes aí ao programa que calculava a área da casa. Então, o programa inteiro está representado aqui nesse slide. Ao executá-lo, o que é impresso são essas 6 linhas de código, programa para cálculo da área da casa, a área da sala é 121.000, só lembrando que a gente já está usando variáveis do tipo float para representar as áreas, as áreas de cada um dos cômodos da nossa casa do total, e a lateral está valendo 11, e o comprimento do quarto, que é igual ao comprimento do banheiro, está valendo 7. Se a gente voltar para o código, a gente vê esses valores que foram os últimos que a gente usou em aulas anteriores. Então, o que vai ser impresso ao executar o nosso programa serão essas 6 linhas aqui, sendo que a última é a área da piscina, que foi calculada aí com uma piscina com raio igual a 2. O nosso programa está começando a ficar um pouco grande, um pouco confuso. A gente, obviamente, só está falando de calcular áreas, ainda é algo relativamente simples, mas mesmo assim o programa está começando a crescer e misturar
conceitos, né? A gente está misturando nesse exemplo a casa e a piscina. Talvez uma forma de deixar o nosso programa mais claro é dividir dentro dele as funcionalidades em duas partes diferentes, uma para o cálculo da casa em si e outra para o cálculo da piscina. E a gente vai fazer isso justamente criando as nossas próprias funções, uma função para calcular as áreas correspondentes à casa e outra para calcular a área da piscina. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai implementar duas funções, que nesse caso aqui, uma chama área casa e a outra chama área piscina. Eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas, mas essas duas funções vão ficar dentro do nosso programa principal, que além disso vai ter a função main, que vai chamar essas duas funções. Então vamos falar um pouquinho primeiro da função que calcula a área da casa. O que significa esse void no início aqui, antes do nome da função, né? Quando a gente define uma função nossa, quando a gente cria uma função nossa, a nossa função ela tem um nome e a gente indica qual é o tipo de retorno que é dado pela função, o que essa função retorna. Por exemplo, se ela for uma função que calcula um valor, esse valor pode ser do tipo inteiro, então o retorno vai ser do tipo inteiro. O void aqui indica que a nossa função não vai ter retorno nenhum. A gente fala que ela não tem retorno, tem gente também que diz que ela tem um retorno vazio, mas o significado é que ela não retorna nada, né? Nesse caso aqui, o que ela faz algumas contas e imprime na tela seus resultados. E ao final ela não retorna nenhum valor para quem chamou essa função. Ela não tem retorno, tem gente que diz que ela tem retorno vazio. Note que o corpo da função, né, o conteúdo da função é basicamente todo o código que a gente calculava a área da casa. Né? Tem a declaração das variáveis, que nós utilizamos, as 5 variáveis que foram usadas, imprime-se os textos que imprimíamos e fazemos também o cálculo de cada uma das áreas e o cálculo da área total. Já a função área piscina, do jeito que ela foi implementada aqui, o retorno dela é do tipo double, o nome da função é área piscina, tem esse abre e fecha parênteses, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre parâmetros, né? A gente viu que a função de que calculava a potência, que foi visto no começo dessa aula, ela tinha 2 parâmetros, por enquanto nossas funções não têm parâmetro nenhum, então abre e fecha parênteses sem nada dentro. A função tem o tipo de retorno aqui definido, nesse caso é double, daí entre abre e fecha chave está o corpo da nossa função, né? Todas as linhas de código da nossa função. O que double significa? Significa que a função irá retornar um valor do tipo double quando ela for chamada. Ela vai ser chamada, vai executar e daí ela vai retornar esse valor para quem a chamou. A função potência também fazia isso, né? A gente chamou a função potência e está chamando ela aqui dentro do nosso código, né? Com ela tem 2 parâmetros, né? Então a gente passa os argumentos, ela executa, no caso calcula raio elevado ao quadrado e retorna esse valor, e depois esse valor é multiplicado por π, né, pela constante π, e daí o resultado dessa multiplicação, que é a área propriamente dita, é o retorno da nossa função área piscina. Né? O retorno é de fato o ponto do código onde é feito o retorno do valor que a nossa função se compromete a retornar. Né? E a gente pode escrever ele de duas formas para esse exemplo aqui da área da piscina. O return abre e entre parênteses o que vai ser retornado, né? Que nesse caso é a constante π vezes o raio elevado ao quadrado, ou sem colocar parênteses, né? Sem ter um par extra de abre e fecha parênteses aqui. As duas formas funcionam, a gente pode escrever do jeito que a gente preferir. Como que usamos essas duas funções dentro de um programa, né? Porque o nosso código ele executa a partir da função main, né? Como que a nossa função main chama essas outras duas funções? Na verdade, a gente já chamava funções, a printf é uma função, a função potência é uma função. A gente, dentro do trecho do código que a gente quer chamar essa função, a gente simplesmente vai lá e coloca a chamada função, que é o nome da função. As nossas funções, como foi comentado, elas não possuem parâmetros, né? Então, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, aqui a gente vai chamar a função área casa, e aqui embaixo a gente vai chamar a função área piscina.
Lembrando que a função área piscina, ela tem um retorno, né, do tipo double, então a gente criou essa variável área P do tipo double e guardamos o retorno da função área piscina, né, que é uma função que calcula a área da piscina e retorna esse valor, guardamos esse valor na memória aí alocada para a variável área P. E depois a gente pede para imprimir o, a área, né, o texto, a área da piscina é, e o valor que foi retornado aí pela função área piscina, que está guardado na nossa variável área P, né, na memória alocada para a variável área P. Notem que a área casa não tinha retorno, né, a gente colocou void área casa quando a gente definiu ela, então não tem valor nenhum a ser retornado que eventualmente precisaria ser guardado, né? Não tem retorno, então não temos que guardar nada disso. Lembrando, né, que a função área casa ela já imprimia todas as áreas que ela calculava dentro da própria função. Já a função área piscina ela não imprimia nada, ela simplesmente fazia o cálculo e retornava esse valor e daí ele vai ser impresso aqui dentro da função main. Então o nosso código como um todo ficou da seguinte forma. A gente inclui stdio, né, porque a gente usa o comando printf, a mef, porque a gente usa tanto a constante π quanto a função potência, e daí temos as duas funções que nós implementamos, e depois a função main. É importante na linguagem C, quando estivermos implementando as funções, que a função main seja a última a aparecer, porque quando o compilador verificar a função main e verificar que a gente está chamando aqui a função área casa, se ele ainda não passou por área casa, né, pela função área casa, durante a compilação ele vai gerar um erro, vai falar, olha, eu não sei o que é área casa, eu não consigo compilar seu programa, né? Então se a gente colocasse a função main antes da função área casa, geraria um erro de compilação, a gente não conseguiria compilar o nosso código. Então a gente implementa as funções auxiliares primeiro e por fim a nossa função principal main. E para que serve, né, qual que é a utilidade de criarmos as nossas funções? Uma das grandes utilidades é que o nosso programa fique mais claro, né? A gente divide o programa em trechos que tratam coisas específicas. Né? Então, uma função para tratar todo o processamento da área da casa, outra função para calcular a área da piscina. Se a gente tiver um sistema muito grande, é bastante importante que ele seja bem dividido, bem estruturado. E com isso fica mais fácil da gente manter aquela abordagem top-down de desenvolvimento do software, né? De pensar no problema como um todo. Então nossa função main pensa aqui no problema como um todo, de, ok, tenho que calcular a área da casa e tenho que calcular a área da piscina, e daí cada um desses subproblemas é resolvido dentro da função específica criada para ele, né? A função área casa e a função área piscina. Adicionalmente, dependendo da função que a gente vai criar, ela pode ser uma função que seja útil para diferentes programas nossos. Por exemplo, a função potência, né, que obviamente não foi a gente que criou, mas a gente está usando já de uma outra biblioteca, ela está justamente numa biblioteca porque ela é útil para vários programas diferentes. Então, você tendo essa função com um objetivo específico, executando uma tarefa específica, essa tarefa pode ser geral aí utilizada por diferentes programas. Então a gente já vai ter ela separada, não vai estar no meio de um código grande e a gente pode daí estar utilizando ela em diferentes programas. Um defeito ou uma limitação das funções que nós criamos é que elas não são gerais, né? Elas não têm nenhum parâmetro, então sempre que elas forem chamadas, elas vão calcular exatamente os mesmos valores de área, tanto da casa quanto da piscina. Então, se a gente quiser mudar o tamanho da nossa casa, a gente vai precisar, de fato, mexer no código dessas funções. Uma maneira de deixar as nossas funções mais gerais é que a gente passe como parâmetro dessas funções os valores, no nosso exemplo aqui, né, do cálculo da área da nossa casa, da nossa piscina, os valores relacionados a essas áreas, né, a lateral da nossa casa, o comprimento do nosso quarto ou o raio da nossa piscina. Então, para isso, para permitir que esses tamanhos variem, a gente vai parametrizar as nossas funções. Começando aqui pela função piscina, então ela vai receber um parâmetro
que é chamado raio, do tipo double, e agora ela não vai ter mais, né, uma variável chamada de raio declarada dentro dela com um valor sendo atribuído dentro dela. Isso vai vir como parâmetro, e com isso o cálculo da área vai ser com base nesse parâmetro. Então, se o parâmetro for 2, ele vai pegar o valor 2 passado como parâmetro, elevar ele ao quadrado e multiplicar por π. Se for 3, vai pegar o valor 3, elevar ao quadrado e multiplicar por π. Então, quando nós chamarmos essa função, por exemplo, a partir da função main, quando a gente chamar a área da piscina, a gente vai indicar qual é o raio da piscina que a gente está calculando a área. Então, ela agora recebe um valor. A função de potência já recebia, né, parâmetros, né, argumentos. No caso, são 2 argumentos, que é o raio e o expoente, né, aqui chama raio, né, mas é a base e o expoente. A nossa função área piscina, ela recebe um único parâmetro, que é o valor do raio da nossa piscina. Como que a gente faz para chamar essa nova implementação da função piscina? É justamente passando, né, a gente chama pelo nome da função, que é a área piscina, e agora ela espera receber aqui um argumento, que é o raio da piscina. Então, nesse exemplo, entre parênteses, está aqui o argumento com o valor 2, passando 2 como o valor do raio. Então, como que funciona, né, quando a gente chama a função área piscina? A primeira coisa que acontece quando a gente chama uma função ou invoca uma função é que o parâmetro é copiado, né, o valor do argumento é copiado para o parâmetro da nossa função. Então, ela tem aí um parâmetro chamado raio. Então, dentro da memória de execução ali da área da função área piscina, vai ter uma variável do tipo double, que é o tipo aí do nosso raio, chamada de raio, e ela vai receber o valor 2, que foi passado ali na função main, e daí, a partir disso, ela faz os cálculos e retorna o valor da área. A gente chama esse ato de passagem de valor, né? A gente, lá na função main, colocou um valor 2, esse valor ele é copiado para a respectiva memória aqui reservada para o parâmetro raio dentro da execução da função área piscina. Esse valor, como foi comentado, ele é copiado para aquela região de memória. Se a gente olhar a memória como um todo, o que vai estar acontecendo, né? A gente, ao executar a função main, foi alocada a memória da variável área P, da variável raio, foi atribuído o valor 2 para a variável raio, e daí chamamos a função área piscina nessa linha de código aqui. Ao chamarmos essa função, o valor de raio é copiado para o parâmetro raio, né, da nossa função área piscina. Notem que se a gente olhar a memória do computador nesse momento, a memória de execução do nosso programa, existem 2 variáveis raio dentro dessa memória. Uma variável raio que existe dentro da função main, que é essa variável aqui, foi criada, e uma variável raio que existe ali dentro da memória de execução da função área piscina. O compilador, durante a execução do nosso o programa, durante a execução do nosso código, ele não se confunde, né? Se ele está dentro da função área piscina, ele sabe que a variável raio que ele está tratando é a que está ali dentro. Se a gente está na função main, ele sabe que a variável raio que ele está tratando é essa variável aqui. Nesse exemplo, por enquanto, as duas têm o mesmo valor, mas notem, são cópias diferentes do valor 2. Tem o valor 2 nessa região de memória e o valor 2 nessa outra região de memória. São 2 regiões diferentes. E eu já tinha comentado isso, né, mas vale destacar, main é uma função também. Né? A gente, já desde do nosso primeiro código, a gente já está implementando uma função, né, o assunto da aula de hoje é funções. A gente já estava implementando uma função, a nossa função principal. Hoje a gente está aprendendo a implementar outras funções auxiliares. A gente pode também incluir parâmetros, assim como a gente fez para a área piscina, a gente pode colocar na área casa. A área casa, ela basicamente lida com 2 valores aí que podem ser parametrizados, que é a lateral da casa e o comprimento do quarto. Então nós mudamos aqui o código da nossa função, ao invés de serem 2 variáveis declaradas dentro da função, são 2 parâmetros, né, lateral e c quarto, comprimento do quarto, do tipo float. O resto do código da função não mudou nada, né? A gente só parou de declarar as variáveis aqui e atribuir seus valores e passou para parâmetros. O que a gente vai precisar fazer depois disso é adaptar a nossa função main, que ainda não está feito, para na área da casa receber os valores. Então, vai ser adaptado para receber aqui
no nosso exemplo era 11 de valor de lateral e 7 de comprimento do quarto. Então já já a gente vai ver essa adaptação e ver o nosso código rodando. A área da casa, né, vamos desenhar aqui a memória assim como fizemos para a área da piscina. Quando a gente executa o código, né, da área da casa, a primeira coisa que acontece é a criação aí dos dois parâmetros. Daí temos também as variáveis locais. Os parâmetros são copiados, né, a gente passa esses parâmetros lá na função main, por exemplo, e daí vai ter os valores copiados para cá. Então, né, nesse exemplo aqui, ó, quando a gente modificar o nosso código main para poder chamar a função com seus dois argumentos, 11 e 7, então 11 e 7 são copiados para cá, né, durante a execução. E daí ela vai fazer o quê? Né? Vai calcular as outras áreas, né, que vai preencher os valores aqui, imprimir e terminar de executar. Já já a gente mostra o programa executando como um todo e daí a gente vê cada um desses passos. Né? Então, olhando o programa já adaptado como um todo, o que, que a gente tem aqui? Né? A gente tem a nossa função main, que começa, que no início de sua execução cria, né, aloca memória para uma variável do tipo double chamada área P, né, que a gente vai armazenar o valor da área da piscina aqui. Em seguida, a gente chama a função área casa, e daí então é alocada a memória de área casa passando os dois parâmetros, né, 11 e 7, como parâmetro ali para a variável lateral, né, para o parâmetro lateral e para o parâmetro C quarto. Então, vale 11 e vale 7. Seguindo aí a execução do código, né, temos essas três variáveis que foram criadas internas, aqui a área Q, a área S e a área T, e daí a gente vai executando o código e calculando o valor dessas áreas e atribuindo. Né? Então, a área S vai receber o valor de lateral vezes lateral valia 11, 11 vezes 11, 121, é armazenado aqui na memória reservada para a variável área S. Então, 121 é colocado aqui. O próximo valor que vai ser armazenado aqui é na área Q, então, o valor é o comprimento do quarto vale 7 vezes lateral dividido por 2. 11 dividido por 2 dá 5,5, vezes 7 a gente vai ter o valor 38,5 armazenado aqui na variável, na memória reservada para a variável área Q. E, por fim, né, a outra atribuição que existe aqui na área total, que vai receber o valor de área S mais duas vezes a área Q, então vai receber o valor total de 198, vai ser atribuído ali, vai ser guardado nessa memória. O programa faz essas contas, imprime os valores e daí termina essa execução. Ao terminar a execução da função área casa, a memória de área casa é limpa e o código continua executando. Então executamos a área casa, terminou de executar, continuamos ali na função main, né, na linha seguinte aqui ó, a invocação, a execução da função área casa. E o que a gente faz agora é invocar a função área piscina, né, executar a função área piscina passando 2 como parâmetro, né, lembrando, 2 é o nosso argumento aqui para o parâmetro chamado de raio, então raio 2. A função área piscina, ela simplesmente calcula essa área e retorna esse valor que vai ser guardado aqui na variável área P da função main. Note que a memória que tinha sido alocada para a função área piscina já foi liberada, né? A partir do momento que a função área piscina retornou o valor, a sua memória foi liberada e esse valor é armazenado aqui na memória alocada para a variável área P. E daí, em seguida, a gente imprime, né, o nosso código pede para imprimir esse valor e termina a execução da função main e com isso a gente libera também a memória da função main. Observando essa liberação de memórias, né, sempre que uma função termina, toda a memória específica daquela função é liberada. Então isso traz para a gente uma nova vantagem para a gente criar funções além da clareza e da portabilidade. A gente também consegue ter um uso mais eficiente de memória. Né? Sempre que a função terminar de executar, a memória dela é liberada. Se a gente tivesse todo o processamento dentro da nossa função main, sem ter essas subdivisões, toda a memória usada permaneceria alocada até o programa inteiro terminar de executar. Tendo funções, a função terminou de executar, a memória relativa àquela função é liberada, mesmo o programa ainda rodando, a função main ainda rodando e tendo outras coisas a serem
rodadas, né? Então a gente consegue aí um uso mais eficiente de memória. Com isso, né, a gente termina a aula de hoje sobre funções. Muito obrigado por assisti-la. Nos vemos na próxima aula.